Olá, pessoal! Vamos dar continuidade então à nossa aula sobre a Primeira República ou República Velha, como vocês quiserem. Chegamos então nos movimentos sociais. Nesse período, tivemos alguns movimentos, tanto urbanos quanto rurais. E qual foi o motivo desses movimentos acontecerem? Então, eu gostaria de deixar claro para vocês que sim, a nossa república, ela era uma república liberal, excludente. Porque se há um movimento, se há uma revolta, é por algum motivo. E normalmente é descontentamento com este governo, descontentamento com alguma forma de agir da grande maioria da população. Digamos assim, é um descontentamento gerado por alguma coisa que está afetando no dia a dia, certo? Ela era liberal porque nós podíamos fazer as nossas escolhas. Lembra, os estados agora eles são independentes, têm a sua constituição, têm a sua economia, seus impostos, porém a preocupação geral era com o café, era com a economia, mas deixava de lado uma política de intervenção estatal para o bem social. Então, digamos, não tinha uma preocupação com o bem-estar da sociedade num todo. Estávamos, sim, naquele momento, preocupados com a economia, com o café. Se ia andar direito essa economia, se ia dar lucro e tal. Quando que a gente vai ter uma política de intervenção na economia? Somente com Getúlio Vargas. Que Getúlio Vargas vai fazer uma política intervencionista dentro do seu governo, dentro da economia. Porém, nesse período aqui da República Velha, nós não temos uma política de intervenção, não existe uma organização social, certo? Estamos preocupados nesse momento com o café. E quem que provavelmente está preocupado com o café? Os grandes latifundiários, os políticos e por aí vai. Explicando, dando pelo menos uma breve explicação para vocês entenderem esses movimentos sociais. Então, há um descontentamento de uma parcela da sociedade que está excluída, que está à margem, de alguma forma, em algum âmbito, e é isso que a gente vai ver agora. Então, citei aí para vocês movimentos rurais e movimentos urbanos. Citei 3 rurais para vocês e destaquei 2, que está em amarelo aí, Canudos e Contestado, certo? Esses 2 movimentos a gente pode chamar que teve um movimento messiânico junto. O que é? Tem a imagem de alguém representando o Messias, então pode ser uma figura religiosa ou não. Então eu destaquei para vocês esses 2. E temos Juazeiro no Ceará. Os urbanos nós temos no Rio de Janeiro, Vacina e Chibata, ok? Nós vamos ver cada um deles agora. Os movimentos rurais, normalmente eles aconteceram por questão do coronelismo, concentração de renda, falta de acesso à terra, pobreza, os grandes latifundiários que controlavam uma grande parcela da sociedade, além da exploração da mão de obra, né? Começamos então por Canudos. Pessoal, a gente pode falar que Canudos foi uma sociedade paralela. Assim como eu citei para vocês que era uma república liberal, então dava para se organizar de alguma forma sem depender totalmente do governo central. Porém, a partir desse momento que tu se organiza, que foi o que aconteceu em Canudos, foi criada uma sociedade paralela, porque ali eles tinham a economia deles, eles plantavam, eles colhiam, e o que sobrava eles ainda vendiam. Então, eu coloquei para vocês fome, miséria, seca e violência. Nessa região, uma sociedade paralela, nós temos a imagem de Antônio Conselheiro e os inimigos, igreja, latifundiários e governo. Vou começar de baixo para cima. Por que os inimigos são a igreja, os latifundiários e o governo? Primeiro, se tem a imagem de uma pessoa, essa pessoa que é Antônio Conselheiro, a história dele é bem curiosa. Ele era de uma família rica da região. Ele era das pessoas que tinha acesso à educação, falava várias línguas, era bilíngue. E ele, em algum momento da vida dele, acontece que ele era professor também, ele encontra a esposa dele com um militar. Ele é atraído
pela sua esposa como militar. Então ele corre o Nordeste atrás da esposa com esse homem. Ele vai ser preso porque, né, ele vai, digamos, gerar um risco para a sociedade, de alguma forma ele vai ser preso. E depois que ele sai da prisão, que aí ele se torna essa pessoa, Antônio Conselheiro. Ele vai dedicar a sua vida à pregação religiosa, a obras de caridade. Então, aí ele junta pessoas que estão em situação de fome, miséria, desigualdade social e se identificam com a proposta dele, porque ele tem uma proposta de acabar com a desigualdade social, com os pecados republicanos, que os pecados republicanos citados por ele eram o casamento civil e os impostos. Então cria-se uma sociedade, porque as pessoas começam a seguir ele. A partir desse momento que as pessoas começam a seguir ele, a Igreja Católica fica, opa, peraí, o que está acontecendo? Por quê? Porque ela perde fiéis. Então, o primeiro inimigo é a Igreja Católica. Depois, economicamente falando, os latifundiários, porque eles perdem aquela mão de obra que eu citei para vocês antes. Essas pessoas começam a se juntar nessa região, que eu coloquei aí um mapinha aí para vocês. Começam a se juntar, começam a trabalhar, plantar ali, dedicar sua mão de obra ali, deixa de trabalhar para os grandes latifundiários. E para vocês verem como é, né? Provavelmente o que eles produziam não era tanto como os grandes latifúndios podiam produzir, mas também causou descontentamento para esses fazendeiros. E o Estado, por quê? O governo, por que era o inimigo? Era um inimigo também. Porque falavam que ele era monarquista por toda essa situação, por ele ir contra algumas coisas da República, diziam que ele era monarquista, mas não tem nenhuma prova assim concreta em dizer que ele era monarquista. Estava indo contra o governo, estava indo contra essa república recém-proclamada. Ficou claro então para vocês? É criada uma sociedade paralela, eles se juntam ali, eles produzem ali, a economia deles está ali, com todo esse ideal de uma sociedade perfeita. Aí o que vai acontecer? O governo vai ficar insatisfeito com isso, vai atacar Canudos, vai destruir Canudos, e é o que acontece. Um massacre, matam várias pessoas. Num primeiro momento, quando o primeiro ataque que há do governo, eles reagem, são crianças reagindo, mulheres reagindo, crianças jogando pedra nos soldados, mulheres jogando água quente nos soldados, reagiram da forma que eles puderam reagir. Mas na segunda invasão não teve jeito, foi destruída essa região de Canudos. Continuando então, contestado. Essa aqui eu coloquei um mapinha aí para vocês, porque qual é digamos, o eixo desta guerra do contestado, ou revolta do contestado, como vocês quiserem chamar. É a construção de uma estrada de ferro entre Rio de Janeiro e São Paulo. Tá, mas o que acontece aí? Ó, eu coloquei aí no mapa para vocês de onde até onde iria, de Santa Maria até São Paulo. E depois ela ia ser expandida até Uruguaiana, de Uruguaiana a Porto Alegre. Então, para fazer uma construção dessas, é óbvio que várias pessoas vão trabalhar, vai ir pessoas daqui do Nordeste, vai ir para o Rio Grande do Sul para trabalhar nisso, e vão ficar alojadas ali naquele momento ali onde diz região do contestado, que está ali no mapinha. Elas vão ficar ali, trabalhadores e tal, essas pessoas vão ir para lá. E o que vai acontecer? Várias famílias vão ser despejadas, certo? Vai ser desmanchado várias habitações para construir essa estrada de ferro, porque ninguém estava preocupado com aquelas famílias ali. Eles queriam, assim, a evolução do país, mostrar que o país está evoluindo. Então, porque é um investimento estrangeiro nesse momento, na construção dessa ferrovia. Por isso é o nome contestado, eles vão contestar essa região ali. E aí nós vamos ter um descontentamento tanto das famílias despejadas, quanto desses trabalhadores que vão ir para essa região trabalhar, porque depois que constroem ali, eles vão dizer, não, a gente não precisa mais do trabalho de vocês. E aí essa pessoa fica sem emprego, fica, né, na rua,
passando fome. Então, nós temos várias questões. E temos a figura de José Maria, de Santo Agostinho, que também, por isso que é messiânica. Então, é uma revolta messiânica, porque vai ter a imagem de uma pessoa que vai organizar a revolta, ou até mesmo vai se compadecer. Na situação dele, ele vai se compadecer dessas pessoas que foram despejadas e tal, dos trabalhadores que foram de tão longe e perderam tudo. Então, acontece quase a mesma coisa com que Canudos. Os grandes latifundiários, eles vão se sentir ameaçados e tal, vão pedir ajuda do governo, e o governo vai invadir também essa região de Canudos e vai destruir esses povoados criados na organização de José Maria. Aqui na situação de Juazeiro, eu acabei não colocando para vocês a figura do Padre Cícero. Na verdade, foi um descontentamento porque éramos uma república liberal, porém havia uma intervenção política no Estado em si. Então, vai haver uma revolta, Padre Cícero vai se envolver, vai dizer que isso não está certo, porque se a gente pode escolher, como que vai... A gente pode votar, por que então o governo que vai escolher? Então, a revolta em si se dá por uma intervenção política do governo central no estado do Ceará, ok? Coloquei para vocês o cangaço também, que é muito comentado em vestibulares, em provas de concurso. Coloquei ali como banditismo social, lampião, vilão ou herói. E citei os coiteiros para vocês. Então, aí no mapa, a área de atuação do cangaço. Então, praticamente toda a região nordeste. O grupo liderado por Lampião teve fim só na era Vargas, só a partir de 1930 com Vargas. Por que fica essa dúvida do vilão ou herói? Porque ele era contra a República, né? Esses movimentos do cangaço era contra a República em vários aspectos. Porque se você está roubando, se você está agindo de forma ilegal, pode ter algum motivo X, né? Então, fome, miséria, concentração de renda na mão de poucos, como eu falei para vocês. Então, se eu não tenho, eles se sentiam no direito de roubar, de invadir. Então, herói por quê? Porque ia contra alguns exageros da República na época. Os coeteiros, quem eram os coeteiros? Eram os grandes latifundiários que ofereciam ajuda, de medo de invasão, de medo que invadissem e fossem saqueados, fossem roubados. Eles ajudavam, eles diziam, não, vocês podem ficar aqui. Isso, grupos, né, de cangaceiros, eles ofereciam ajudas a grupos de cangaceiros oferecendo morada entre aspas. Por exemplo, vocês podem passar a noite aqui, ofereciam comida para evitar um ataque. Porém, quando que o grupo de Lampião vai ser pego? Quando um desses coeteiros vai entregar para o governo de Getúlio Vargas o paradeiro do grupo. Chegamos então nos movimentos urbanos. A revolta da vacina, eu coloquei aí primeiro para vocês. Coloquei uma imagem, eu tenho até um vídeo para passar para vocês, mas depois a gente organiza. Então, deu-se devido a reformas urbanas e sanitárias, desalojamento das pessoas e vacinação obrigatória. Foi 3 coisas que eu coloquei aí para vocês. Porém, por que reformas urbanas e sanitárias? Nesse período aqui, o governo queria, era um desejo no momento de deixar o Brasil a cara de Paris, o mais parecido com Paris possível. Então, para isso, precisava reformar a cidade. E para reformar a cidade, foi destruído cortiços, para fazer largas avenidas, para fazer praças. Então, várias pessoas foram desalojadas, foram tiradas de suas casas e largadas por aí. A vacinação obrigatória surgiu porque teve várias doenças que surgiram nessa época. O Rio de Janeiro, nessa época, é um lugar muito sujo. Havia propagandas fora do país dizendo
Viaje para a Argentina sem passar pelo Rio de Janeiro. Então vocês pensem, era um lugar que nenhum estrangeiro queria passar, queria chegar, porque falava que tinha muita doença, as pessoas chegavam lá, poderiam morrer. Então tinha febre amarela, tinha várias outras coisas, né? Então Oswaldo Cruz pensa, não, a gente vai ter que fazer uma reforma sanitária e a gente vai vacinar todo mundo obrigatoriamente. Então, o que era isso? Era uma política de imposição. Eu não tô perguntando pro povo se ele quer ser vacinado. Eu vou vacinar de qualquer forma. Então, vocês vejam a contradição. Por que existiu essa revolta da vacina? Por que o povo se revoltou por causa da vacina? Não é só porque ela foi obrigatória, e sim por uma consequência. Eu coloquei para vocês desalojamento de pessoas. Eles queriam limpar, queriam organizar o Rio de Janeiro. Aí nesses cortiços, vocês devem imaginar como era, né? As pessoas, as mulheres iam lá, buscavam aquele um balde d'água, digamos assim, para ter água pro dia e entravam na casa e viravam, porque senão podia ter várias doenças por causa da água parada, digamos assim. Então, o mesmo governo que invadiu a casa, querendo destruir, na visão da população, destruir a casa, mas na verdade eles estavam querendo fazer uma reforma sanitária, porém não souberam andar direitinho, não souberam explicar isso para população. O mesmo governo que entra, que invade casas, que impõe alguma coisa, é o governo que está dizendo que quer vacinar obrigatoriamente. Então, a população em si, ela acha que aquela vacina vai matá-los. Não é uma vacina para cura, não é uma vacina de prevenção, é para matar. Porque como que em um momento ele não tá nem preocupado comigo e de repente ele quer me vacinar? Quer que eu fique bem? Vocês entenderam? Aí que estoura a revolta da vacina. Porém, eu gostaria de destacar para vocês que o governo volta atrás, tira a obrigatoriedade da vacina, mas por outros meios depois ele consegue instituir a vacina não obrigatória, mas a população acaba se vacinando. A revolta da chibata também no Rio de Janeiro. Então ela deu-se por marinheiros, né? Porque eles estavam descontentes tanto com a vivência no seu trabalho, né? Eles não tinham condições nenhuma de trabalho, alimentação precária. E após um marinheiro ser condenado a mais de 300 chibatadas, que acontecem essa revolta. E tem por liderança João Cândido, ou conhecido por Almirante Negro, ele fica conhecido assim. Então, o que eles ameaçam bombardear o Rio de Janeiro, né? Aí eu coloquei uma imagem para vocês. Eles não queriam mais castigos corporais, queriam melhoria na alimentação e eles também queriam anistia. O que é isso? Por exemplo, eu me revoltei agora, eu ameacei bombardear, mas eu quero ser perdoado pelo governo, entendeu? Aí o governo diz que vai perdoar, mas na verdade isso não acontece. Então eles são presos, a grande maioria é preso, eles são castigados, João Cândido ainda sobrevive. Então essa foi a revolta da chibata. Espero que tenha ficado claro para vocês. A gente comenta um pouco mais na nossa interação, ok?